Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026. 16 horas, horário de Brasília. Putin entrará para a história como presidente da Rússia derrotado. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. É muito importante. Conto com a participação de vocês. Muito obrigado. O parlamento russo, regionais, muitos parlamentos regionais, inclusive, estão pedindo abertamente o fim da guerra fracassada na Ucrânia. Então, a coisa já está se estendendo. Nas regiões já existem manifestações contra, não só por isso, por causa do custo de vida, da escassez de produtos. A Rússia tenta não deixar essas notícias saírem para fora, mas já estão saindo. O que antes era discutido principalmente em privado, por cidadãos comuns ou online por analistas, agora é dito abertamente no parlamento russo. Nem mesmo as autoridades russas podem mais fingir, começando a admitir que a guerra está perdida e que a única saída é o exército russo encerrá-la agora. Pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, um parlamentar declarou publicamente que a guerra está perdida e precisa terminar. O cara foi corajoso, né? Em uma sessão da Assembleia Regional de Samara, Grigory Yeremiev, ele tem 69 anos, é um deputado, membro do parlamento, ele instou abertamente seus colegas a reconhecerem o que chamou de fracasso da guerra na Ucrânia e a compartilharem a responsabilidade com Vladimir Putin. O Yeremiev, esse deputado russo, afirmou que os objetivos da invasão são fundamentalmente inatingíveis e argumentou que Putin continua a guerra não para alcançar a vitória, mas para evitar entrar para a história como um presidente derrotado. Ele falou isso e o meu título justamente desse trabalho foi o contrário, né? Putin vai entrar para a história como, né, por ter como presidente derrotado da Rússia. Sem dúvida nenhuma, é isso que vai acontecer. Bom, ele falou isso e aí houve uma reação, né? Porque não se pode falar isso ainda mais tão abertamente. A reação foi imediata e muito reveladora. Outros deputados o interromperam aos gritos, cortaram seu microfone, votaram unanimemente na hora para apresentar uma queixa contra ele. Pouco depois, Yeremiev foi acusado ali no plenário de abuso de liberdade de imprensa. Ele falou o que ele pensa e agora ele está abusando como uma liberdade de imprensa. Ele é um deputado, como os outros. Num sistema político, minha gente, até mesmo uma leve dúvida sobre a vitória é muito considerada traição. Esse é o sistema político da Rússia, ou seja, se você é contra a guerra, você é um traidor. O fato de tais palavras terem sido proferidas em voz alta num parlamento é muito significativo. Reflete não apenas a coragem, mas também uma frustração acumulada que o medo já não consegue suprimir completamente. As críticas internas à guerra crescem constantemente, mesmo com repressão severa. Dissidentes, ativistas e cidadãos comuns que se opõem abertamente à invasão continuam a receber duras penas de prisão. Até agora, até 2025, até o final do ano, até novembro de 2025, na realidade, mais de 600 pessoas processadas por se posicionarem contra a guerra, por tentarem usar uma liberdade de expressão que esse regime ditatorial na Rússia impede e processa quem é contra a guerra iniciada pelo ditador criminoso. Ao mesmo tempo, surgem fissuras dentro do próprio campo pró-guerra. Blogueiros, jornalistas, comentaristas estão, inclusive alguns militares influentes, que ainda, inclusive eu divulguei aqui no canal, né, alguns generais que já se posicionaram, né? Eles têm amplificado, que normalmente eles amplificam as narrativas do Kremlin, eles aumentam, né, aumentam a mentira,
agora eles estão sendo rotulados de agentes estrangeiros porque criticaram a realidade no campo de batalha, o que está acontecendo no teatro de operações. Os comandantes e as decisões expondo, ou melhor, as decisões expondo divisões entre aqueles que deveriam manter o moral público para o esforço da guerra. Então eles são acusados agora de agentes estrangeiros que trabalham para o Ocidente, trabalham para a OTAN. Né? O que é uma ditadura, e principalmente quando ela está perdendo, é o desespero, né? É o desespero do ditador Putin e sua gangue. Em outra camada, a tensão econômica e a visível desconexão entre as declarações oficiais e a experiência cotidiana alimentam um descontentamento silencioso. Embora a maioria dos russos ainda evite protestos públicos, a erosão da legitimidade é evidente em conversas, comentários e agora até mesmo nas camadas legislativas. Analistas russos expressaram cada vez mais essa insatisfação por meio de comparações incômodas, enquanto observam serviços de inteligência estrangeiros conduzirem operações decisivas, enquanto a guerra da Rússia se arrasta sem um desfecho conclusivo, com a Rússia tendo inúmeras perdas, quer de material bélico, quer de logística e principalmente de humana, né? E isso, sem dúvida, isso é visto. Os russos já estão vendo, já estão sabendo. E os russos agora têm a mania de continuar citando os Estados Unidos da América, que demonstraram o que é uma verdadeira operação militar especial em seu ataque de precisão contra a Venezuela. E o que o ditador da Rússia chama de operação militar especial, de fato é uma guerra em que eles estão perdendo, né? Isso é muita gente na Rússia acha que é uma vergonha. Exatamente o que os analistas russos sonham há anos para seu país, alcançar na Ucrânia, e agora a inevitável pergunta dentro da Rússia se tornou direta. E nós? Para lidar com a situação, muitos comentaristas se refugiam em explicações reconfortantes que tentam dizer para si mesmo para não terem que admitir a verdade e para continuar até a mentira para o povo. Mas nem todos. Muitos já estão mostrando a verdade como ela é. Insistem que a Rússia poderia vencer instantaneamente se houvesse uma ordem para tal, ou que acordos secretos nos bastidores são os únicos responsáveis pelo fracasso do esforço da guerra. Mas que acordo nos bastidores? Combinaram com Zelensky? Claro que não, né? Combinaram com quem? Com Biden, com Trump? Ou até que o Trump está tentando combinar, o Putin não quer. Que ele não quer parar a guerra, porque ele vai ser o fracassado, e ele é o fracassado. Ele que colocou a Rússia num grande beco sem saída econômico, militar e moral, e criminoso, né? No entanto, com drones ucranianos continuando a sobrevoar mais de 1.500 quilômetros em território da Rússia para bombardear refinarias e outros, e o progresso no campo de batalha sendo medido em metros por dia, daquele que se auto-intitula segundo maior exército do mundo, até mesmo os analistas e comentaristas mais pró-guerra começam a admitir que esses não são anomalias ou conspirações, mas indicadores de falhas sistêmicas no planejamento, comando e adaptação. É a única resposta plausível que eles acham. Mas, na realidade, é incompetência do exército como um todo e é mau treinamento, do equipamento ruim e, principalmente, incompetência do ditador da Rússia. Essa crescente indignação é amplificada pela história, já que em meados de janeiro, a guerra na Ucrânia ultrapassou 1.418 dias, que eu divulguei aqui no canal, ou a duração exata da luta da União Soviética contra a Alemanha, no que os russos chamam de Grande Guerra Patriótica. Em 1941 e 1945, o Exército Vermelho expulsou as forças nazistas por aproximadamente a 1.800 quilômetros para o oeste, até chegar a Berlim. Para efeito de comparação apenas, após 4 anos na Ucrânia, os avanços mais profundos sustentados da Rússia desde 2014 somam no máximo a 150 quilômetros além de suas fronteiras. Isso lá em Donetsk, que é onde eles entraram primeiro, e em Luhansk, né? Então, ou seja, uma quantidade muito menor. E mesmo assim o país não consegue tomar completamente o Donbass, região que reivindica como sua e quer pegá-la criminosamente e tentar uma aliança, forçar Donald Trump a fazer isso para eles. Bem que ele tentou, mas não conseguiu. Zelensky foi muito bom e melhor, assim como a Europa que o apoiou.
O discurso no parlamento local foi interrompido, mas também foi ouvido por toda a Rússia. Isso por si só sinaliza uma perda de controle da narrativa no topo da hierarquia russa. E quando autoridades começam a questionar abertamente o propósito e a sustentabilidade da guerra, mesmo correndo grande risco pessoal, isso indica que o sistema político está entrando num ciclo descendente. No geral, depois que a guerra da Rússia na Ucrânia se prolongou por mais tempo do que a Segunda Guerra Mundial para a Rússia, a principal lição é clara. O mito da invencibilidade russa foi destruído, já que o país não conseguiu derrotar a Ucrânia de forma decisiva e o completo ainda nem vai conseguir. Essa realidade agora é visível não apenas para o público, mas também para as próprias autoridades russas, à medida que mais vozes chegam à mesma conclusão. Afinal, parece que os russos estão começando a enxergar. Depois de 4 anos de iniciada essa segunda fase da guerra, que na realidade está durando desde 2014, que criminosamente Putin invadiu a Crimeia e criminosamente invadiu o Donbass, que o povo tem sido enganado pelo ditador e pela máfia do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês viram a verdade aqui. Isso é muito importante. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.